Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 1, versículos 5 e 6, nós vamos falar sobre o discipulado Paulo e Timóteo. Fala assim comigo, discipulado Paulo e Timóteo. Timóteo e Paulo. Paulo e Timóteo. Timóteo e Paulo. Então vamos lá, 2 Timóteo 1, 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Agora 2 Timóteo capítulo 2, deixe sua Bíblia aberta. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Agora 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Agora vem comigo em 2 Timóteo 3,10. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Senhor, fala com a gente, a tua palavra é viva. O Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, que nós possamos ser impactados pela sua palavra, em nome de Jesus, amém. Tá ligado? Tá ligado? Tava lá no gabinete outro dia, e eu fiz um curso de informática antigamente, numa empresa chamada Microcamp, nem existe mais. Eu fiz 2 anos e 1 mês de curso. Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi naquele curso foi digitar sem olhar para o teclado. E era legal porque tinha uns joguinhos, subia uma bolha, SDF, aí eu digito do jeito certo. E parece que Deus estava me preparando para usar bastante o teclado, e foi uma das coisas que eu mais aprendi no curso, outras coisas também, mas eu acho que Deus me botou naquele curso só para aprender isso. Porque eu faço pregação o tempo todo, então digito rápido é uma benção. E outro dia eu estava lá, cheguei no meu gabinete, comecei a fazer algumas coisas e tal, e o teclado não estava funcionando. E mexe daqui, mexe dali, tira o plugzinho daqui, bota ali, porque é um teclado sem fio e tal, não sei o quê, babá, e nada, e vai para cá, e vai para lá. Eu falei, não é possível, até que eu pensei, deve ter acabado a pilha. E aí eu tirei as 2 pilhas, botei pilhas novas. Em questão de segundos, o bicho voltou a funcionar. Talvez você veio para cá tentando fazer várias coisas na sua vida, mas está faltando uma coisa: a pilha do Espírito Santo. Talvez está faltando uma energia do céu na sua vida. E aí, eu quero tirar algumas lições aqui desse texto. Então, semana passada nós falamos sobre Elias e Eliseu. Primeira vez que eu preguei, eu falei sobre Enoque. O Felipe Leandro pregou, parece que ele falou da parábola do bom samaritano, se eu não me engano, foi isso mesmo? E então nós estamos praticamente há 1 mês falando sobre discipulado. E o pastor Billy Graham, ele disse que a conversão, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E essa palavra discípulo, ela foi uma das palavras preferidas de Jesus, porque ele usou no Novo Testamento 269 vezes a palavra discípulo. Então, discípulo é aquele que dá a vida por alguém. Discipulado é derramar a sua vida na vida de alguém. E nós estamos vendo aqui agora a carta de um homem que derramou a sua vida na vida de muitas pessoas. Paulo foi um dos homens da Bíblia que depois de Jesus, ao meu ver, mais discipulou, porque o brabo da Bíblia é Jesus.
Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na igreja tem que apontar para Jesus. Jesus é o nome sobre todo nome. Depois de Jesus, Paulo foi um cara que fez bastante discipulado. Inclusive, Paulo, em Fora do Tempo, participou de um discipulado com o próprio Jesus, que apareceu para ele, fora do tempo. Vai dizer no livro de Gálatas isso. E aí, é interessante pensar que esse cara tem muito know-how para falar sobre discipulado, tem experiência, porque ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Muitos teólogos colocam como se Hebreus fosse ele também, mas ninguém afirma. Vamos deixar essa discussão para outro momento. 13 cartas. Paulo, ele discipulou pessoas como Arquipo, Filemon e vários outros. Mas o discípulo mais famoso de Paulo foi Timóteo. Fala assim comigo, Timóteo. O Timóteo, ele aparece a primeira vez na Bíblia em Atos 16. Abra sua Bíblia em Atos 16. Atos 16, deixe sua Bíblia aberta, de 1 a 3. Ele aparece durante uma viagem missionária de Paulo. Chegou a Derbe, depois de Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus daquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Interessante aqui, que fala da mãe, aí quando nós lemos em Timóteo, fala da avó, e fala do pai, um pouquinho só, em Atos 16, mas em 2 Timóteo 1, 5 e 6, não fala do pai de Timóteo. Provavelmente, o pai de Timóteo não tinha um bom relacionamento com ele. Provavelmente os pais se separaram, provavelmente teve um abandono, provavelmente na vida de Timóteo tinha um buraco na sua paternidade, ele não tinha contato com o pai. Eu aprendo que discipulado é tapar os buracos que a vida deixa. Deus coloca pessoas na sua trajetória para tapar os buracos que a vida deixa. Ninguém vai ser o pai, mas Deus vai botar alguém para suprir esse buraco. Todo mundo aqui, todo mundo na galeria tem um buraco na vida. Às vezes eu vejo adultos. Uma vez eu estava num acampamento de homens e eu vi um homem de 40 e poucos anos chorando, porque até hoje, naquela época, ele não falava com o pai dele. E eu fiquei impressionado, porque ele já é um homem, já tinha família. E eu era um adolescentezinho, eu falei, ele está chorando pelo mesmo problema que eu. Mas eu sou um adolescente, ele é um homem que já tem família. Ou seja, o buraco dele, da vida dele, ainda não foi preenchido. E é interessante também que havia um afeto diferente entre Paulo e Timóteo. Paulo, quando iria falar sobre Timóteo, ele falava, você meu filho na fé. E aí é um afeto saudável. É um afeto espiritual, não é um afeto louco, não é um afeto que Paulo ia falar para Timóteo assim, ó, você se quiser trocar de roupa tem que me ligar para perguntar, isso é loucura, isso é doença, isso não é discipulado, isso é coisa de maluco. Esse negócio, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que perguntar para alguém. Não, peraí, gente, isso não é discipulado. Discipulado é te amadurecer, discipulado é te preparar para você fazer escolhas sozinho. Mas aqui tinha um grande afeto espiritual e está tudo bem, de uma maneira saudável. Timóteo, ele era um jovem pastor, mais ou menos de 24 anos, ou menos, e ele era pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a maior igreja daquela época. Tanto que a carta de Éfeso é chamada uma carta circular. A carta para Éfeso, tirando o que Deus falou através do livro de Apocalipse para Éfeso, Apocalipse 2, 4, por exemplo, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, foi para essa igreja de Éfeso, que Timóteo foi pastor. Mas a carta para Éfeso, ela é chamada uma carta circular. Era uma carta que era para ser
para passar em todas as igrejas. Como a igreja de Éfeso era a maior, então se a carta fosse para lá, as outras igrejas iam ter acesso. Então foi uma questão de estratégia. Mas Timóteo tinha um grande desafio. Ele era pastor de uma grande igreja. Uma outra coisa que é interessante, Timóteo, ou Timóteus, significa honrando a Deus. Aí eu te pergunto, ele tinha um nome que significava honrando a Deus. Nome bonito. Aí eu te pergunto, você tem uma vida que honra a Deus? Porque o propósito do discípulo é ter uma vida que honra a Deus em tudo. Na roupa que veste. Essa geração desonra muito a Deus na roupa que veste. Meninos e meninas. No que fala, essa geração desonra muito a Deus nas coisas que fala. Estava indo pegar o terno para o casamento do pastor Lucas e da Raquel amanhã. Estava andando assim no carro, aí estava parado no engarrafamento. Fui para toda a poderosa Caxias. Meu irmão, uma garota, devia ser um adolescente, soltou um palavrãozão, que eu acho que todo mundo que estava naquele engarrafamento ouviu. E eu estava com louvor alto e eu ouvi perfeitamente. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, que Deus me livre de ter uma filha desbocada dessa. Que Deus me livre de ter um filho desbocado desse. Ei, os seus lábios são para honrar a Deus. O que você vê honra a Deus? Quero tirar algumas lições desse texto para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, discipulado é a transmissão de fé verdadeira. Fala assim comigo, fé verdadeira. Então Paulo tinha uma fé verdadeira. E aí ele vai falar no versículo 5 de 2 Timóteo 1, recordo-me da sua fé não fingida. Primeiro em Atos 16 vai dizer que Timóteo tinha um bom testemunho. Tem fé verdadeira quem tem bom testemunho. Frequentar uma igreja não quer dizer que você tem bom testemunho. Estar num GPS não quer dizer que você tem bom testemunho. Dançar aqui na frente não quer dizer que você tem bom testemunho. Cantar aqui na frente não quer dizer que você tem bom testemunho. Aí ele fala assim, uma fé não fingida, que primeiro habitou na avó, Lloyd, e na mãe, Eunice. Aí Paulo fala assim no versículo 5, estou convencido que habita em você, Timóteo. Então ele aprendeu da avó, ele aprendeu da mãe, Paulo ministrou sobre ele, e Paulo fala assim, você me convenceu que você é crente. Na sua escola, seu testemunho é convincente? Ou é mais ou menos? Quando as pessoas estão falando coisas obscenas, você chega, elas param ou não param? Porque quando você dá testemunho de verdade, as pessoas te respeitam. Estava conversando com uma adolescente outro dia, que ela foi num acampamento, no Revolução, e ela falou que ela teve um encontro com Jesus lá. E ela chegou na escola, quando ela chegou na escola, ela chegou para a galera e falou assim, olha gente, me converti de verdade, hein? E aí as amigas começaram assim, às vezes ela falou alguma coisa, falava assim, não posso falar mais porque você é crente. Há um respeito, porque é uma presença de Deus diferente. Há uma postura diferente, amém? Isso acontecia na vida de Timóteo. Uma fé verdadeira. Uma vez eu lembro, quando eu conversei com a Larissa Galvão, ex-Galvão, que não é mais Galvão, me confundo. A gente estava trocando uma ideia e eu perguntei para ela assim, Larissa, qual o seu maior medo? Ela falou assim, o meu maior medo é jogar fora o investimento da Vivian, que é a minha esposa e era a líder dela. Eu fiquei pensando, uma fé verdadeira sendo transmitida para uma fé verdadeira, e a Larissa tem medo de jogar fora. Eu tenho medo de jogar fora todo o investimento que o pastor Nathan fez em mim. Eu não posso fazer isso. Foram anos, foram horas. Eu não posso jogar fora
o investimento, a transmissão de fé verdadeira do pastor João na minha vida. Tem muito adolescente que, infelizmente, isso eu falo com tristeza, com dó no coração, com o coração doendo, tem muito adolescente que está pegando investimento espiritual sobre a sua vida e está jogando na lata do lixo. O líder vem 4 horas da tarde para o GPS, e o adolescente pega e joga fora. O líder sai igual um doido, 5h30, sai tarde, aconselha, chora, conversa. Já tem muita gente que foi para o Revolução, viu perna crescer, viu milagre, viu gente sendo liberta, foi no acampamento, viu um montão de gente ficando endemoniada, um montão de gente liberta, e sabe o que fez com isso tudo? Com esse mover de Deus todo, jogou no lixo, voltou a viver a vida que tinha antes. Você não pode, e eu não posso, jogar fora a verdadeira fé. Nós temos que pedir a Deus para a gente não viver uma vida de meia verdade. Cuidado com as meias verdades. As meias verdades podem me matar e podem te matar, porque na realidade não tem meia verdade, ou é verdade ou não é. Eu lembro uma vez que eu estava dirigindo, e aí eu estava vindo assim, e um amigão assim meio que me deu um corte. Eu estava direitinho, eu estava certo, eu não estava errado não, eu estava na minha. Só que o cara, ele estava dirigindo um táxi, e aí ele saiu cortando assim, quase que bateu, se eu não freio ia bater. Ele que me cortou, ele que entrou na minha frente, não ligou a seta, ele saiu igual um doido do nada, e ele virou para dentro do meu olho e falou várias palavras bonitas. Se é que você me entende. Mas ele falou com muita raiva. E eu lembro quando eu estava aqui, eu estava ouvindo louvor, e quando eu olhei aquilo, sabe o que mais me escandalizou? Que aquele irmão era da igreja, da nossa igreja. E ele não viu que era eu, mas o velho homem veio à tona. Eu falei, ele vai ver que era eu agora. Quando ele saiu, eu fui atrás dele, ativei o modo Toreto. Falei, ele tem que ver que foi eu, filho. Aí eu mudei o meu caminho, eu estava de folga mesmo. Até nisso Deus foi bom para comigo. Ele foi, eu peguei a Uninha Velozes e Furiosos, liguei o turbo, que é desligar o ar-condicionado, para ir mais rápido. Quando a gente queria andar mais rápido na Una, é o quê? Desliga o ar, é o nosso nitro, meu irmão. Fui embora, não queria envergonhar o irmão, não. É porque eu pensei assim, ele deve fazer isso com todo mundo. Porque se fez comigo, aí você está dançando aqui, e está falando um palavrão lá na sua escola. Aí você está fazendo teatro aqui, o problema é que o teatro não para, ele está aqui e está na vida. Aí, parabéns, é um ator top, 24 horas em teatro. Querido, o discipulado é transmissão de fé verdadeira. Nós somos perfeitos, sim ou não? Não. Mas nós vamos lutar para sermos parecidos com Jesus, amém? Uma segunda lição desse texto: discipulado é manter a chama do evangelho viva. Versículo 6, por essa razão torno a lembrá-lo, que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Sabe o que significava a imposição das mãos no Novo Testamento e também no Velho Testamento? Quando Paulo impõe as mãos sobre Timóteo, indica que o chamado dele está sendo reconhecido por Deus e pelos homens. Há um ato profético, espiritual e profundo naquele momento. É igual no Velho Testamento, quando o profeta Samuel derrama o azeite ou o óleo sobre a cabeça de Davi. Paulo está falando assim, ei, você tem um chamado, e para esse chamado continuar, tem que ter fogo do evangelho. E é interessante que no versículo 6 ele fala assim, torno a lembrar, ou seja, significa que ele falou antes. Sabe por que você tem que vir para o culto sempre?
Sabe por que eu tenho que vir para o culto sempre? Sabe por que eu tenho que ir para o GPS? Sabe por que eu tenho que ir para o EBD? Sabe por que eu tenho que ir para os ministérios? Porque eu preciso relembrar coisas o tempo todo. A vida cristã é uma constante repetição. Filipenses 3:1 vai dizer: escrever de novo a mesma coisa para vocês não é cansativo para mim, mas é segurança para vocês. O próprio Paulo está falando isso. Mas ele fala assim: mantenha a chama do evangelho acesa. E aí eu lembro de um desenho muito bacana. Falar em desenho, pessoal, hoje aconteceu algo muito triste. O criador do Dragon Ball Z morreu. Poxa, que Deus conforte a família, console o coração. Vocês estão ligados, né? Tá ligado? Mas eu lembro de um desenho, que eu não vou falar o nome, que tinha um bonequinho lá, que em um momento da vida dele, ele foi abandonado pelo seu mestre, que estava chovendo, e ele era do fogo, terra. E aí, uma pessoa muito legal pega aquele bichinho e leva ele para o hospital, porque se a chama apagasse, ele iria morrer. É interessante, ninguém sabe o que é o Pokémon, né, pessoal? Olha para cá, se a tua chama apagar, você está morto. Pastor, mas eu venho na igreja, tem fama de vivo, mas está morto. As pessoas me conhecem, tem fama de vivo, mas está morto. O evangelho é manter a chama acesa. Discipulado é isso, é um tocando fogo na vida do outro. Eu acho interessante, quando tem Olimpíadas, a questão da tocha olímpica, que ela vai passando pelo mundo, e aí ela chega, vai para um lugar, acende outro, até que na abertura principal dos Jogos Olímpicos, ela acende aquele... Querido, que Deus nos dê a graça de ir passando a tocha do Evangelho por todo o mundo no nome de Jesus. Até que um dia nós vamos chegar na abertura principal dos Jogos Olímpicos do céu. E a gente vai ver Jesus lá. E o mundo inteiro vai estar vendo. E aí eu imagino alguém levando a tocha, não sei quem Jesus já escolheu para isso. Judas não vai ser, tenho certeza. E a gente vê aquele fogaréu lá, meu irmão. Se você entrou aqui sem fogo, eu quero dizer para você que Jesus quer que você pegue fogo no nome de Jesus. Também nós temos que pensar, o que está apagando o meu fogo, pastor? Talvez você não lê a Bíblia, talvez você não ora, talvez é pecado mesmo, você sabe que você está no pecado, pecado intencional, planejado, aí o fogo é outro, aí é o fogo que não é de Jesus, é fogo estranho, querido. Uma terceira lição do texto: discipulado é mostrar o caminho da graça. Fala assim comigo, o caminho da graça. Olha o que vai dizer em 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. Você vê aqui Paulo dando um conselho de cuidado para seu filho na fé chamado Timóteo. Toda vez que um pastor, um líder, um pai, uma mãe, um amigo de verdade dá um conselho, é para cuidar. E às vezes, nós estamos emprestando os nossos ouvidos para pessoas que não têm moral nenhuma. Você tem que prestar os seus ouvidos para pessoas que te amam. Paulo fala para Timóteo assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós somos cuidados para cuidar. Fala assim comigo, eu sou cuidado para cuidar. E aí é interessante que eu vejo nesse texto, e na vida de modo geral,
uma diferença muito grande de quem é cuidado e quem não é cuidado. Uma vez eu estava observando a vida de uma pessoa e ela caminhava com uma outra pessoa junto e eu estava com um amigo bem próximo. Eu falei assim: sabe qual a diferença dessas duas pessoas? Uma tem pastor e a outra não tem pastor. É uma diferença grotesca. Uma pessoa quer ser cuidada, a outra pessoa não quer ser cuidada. Quem não quer ser cuidado vai fazer besteira, porque o cuidado é um princípio espiritual. Agora é interessante a expressão que Paulo fala, né? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo. Graça é o quê? Favor e merecido. Então, graça eu não mereço, eu recebo. Amém? Como é que você vai se fortalecer em algo que você não tem mérito? Interessante essa expressão, fortifique-se na graça que há em Cristo. É entender que tudo que nós temos e somos e recebemos vem de Deus. Quando o Fael canta a música, eis a fonte da graça, é porque a graça é o jeito de Deus em me amar e o jeito de Deus em te amar. Nós não merecemos nada de bom, mas Deus é bom conosco. Estava vendo uma reportagem hoje, meu irmão, lá na guerra, as pessoas estão dormindo em situações deploráveis. As pessoas estão dormindo em barracas, muito mal feitas. O pessoal não tem água, o pessoal não tem comida. E a gente tem tudo, sim ou não? Você tem um chuveiro bom lá na sua casa? Tem ou não tem? Quem tem? Levanta a mão. Até o ruim que se acha que não levantou a mão é melhor do que eles estão lá. Gente, eu vim da roça. E eu já tomei banho. Geladinha, Daniel. Talvez o pessoal lá não tem sabonete, filho. Deixa eu contar um negócio. Lá em casa acabou a pasta de dente. Acabou porque a gente esqueceu de comprar. E hoje foi o último momento. Já aconteceu isso na sua casa? De acabar alguma coisa? Está acontecendo? Amém. Lá em casa acabou a pasta de dente. E aí, hoje eu e minha esposa tivemos uma ideia. Hoje, ontem, sei lá. Nós cortamos a pasta com a tesoura a poder pegar. Quem nunca? Só que o que usou hoje, acabou, filho. A gente tem que arrumar um jeito de comprar uma pasta de dente até amanhã de manhã. Senão a gente vai sair bafudo de casa. Eu acho que eu tenho uma lá no gabinete, eu acho que eu vou levar bem para casa. Para resolver o problema temporariamente. Lá, acabou a pasta de dente, porque não tem mesmo. Não é porque a gente não lembrou de comprar. É graça, meu irmão. Vocês estão playboyzinho, hein? Aí, tênisinho da Nike, varão. Aleluia. Que é isso? Ah, menina, patizinho, hein? Olha lá, cheio de joia. Óculosinho, bonitinho. Isso é graça. Isso é graça. Galera andando ajeitadinha, ajeitadinha. Isso aí. Olha o que vai dizer a Bíblia em 1 Coríntios 15, 10. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais que todos eles, contudo não mais eu, mas a graça de Deus comigo. Fala assim: pela graça, sou o que sou. Deixa eu contar uma história. O garoto estava dando muito mole em casa, e o pai dele falou assim, é uma história: se você continuar dando mole na escola, eu vou te arrebentar.
Quem já ouviu essa palavra profética na sua casa? Ainda falam isso? Amém. Deus abençoe os pais aí, os pais raiz, meu irmão. E aí, o garoto não levou a fé, aí o pai falou, vou te dar mais uma chance. Se você der mole na escola, eu vou te arrebentar. Muito bem. O moleque não acreditou na palavra do pai, deu mole na escola. Quando ele chegou da escola, o pai chegou para a mãe e falou assim, você não se mete. Agora o assunto é de homem para homem. Vai para o quarto agora. Entrou no quarto, trancou a porta, puxou o cinto. A mãe do lado de fora, desesperada. E a mãe começou a ouvir os gritos. Toma, pá! Toma, pá! Aí, o moleque ficou como? Só que o pai não deu as cintadas nele, deu as cintadas na cama. Não vou dar 10 reais para ninguém não, filho. Vocês se empolgaram. Imagina, dar 10 contos para todo mundo aqui. Não sou o pastor Giovanni, ok? Quando ele vier aqui, tu já pede 100zão. Olha para cá, querido. Psh, graça, favor imerecido. Ei. Eu mereci o inferno. Eu merecia ficar longe do Senhor, porque eu sou pecador. Você também. Mas pela graça, Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E pela graça, sem a gente merecer, agora a gente vai ter acesso ao céu no nome de Jesus. Discipulado é se fortalecer na graça. Uma quarta lição: discipulado é treinar pessoas. Fala assim comigo: treinar pessoas. 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia em homens fiéis, também sejam capazes de ensinar a outros. E aí, interessante que Jesus treinou os seus discípulos. E vocês estão sendo treinados. Com certeza tem mais de 500 pessoas aqui, com certeza, botando para baixo. Eu nem sei quanto tem ainda, mas com certeza. Você já parou para pensar? Se 500 pessoas se posicionarem, meu irmão, o barulho espiritual que nós vamos fazer onde a gente passar, vocês estão sendo treinados, semana após semana, para impactar o Rio de Janeiro no nome de Jesus. Você está sendo treinado, brother, para ganhar a sua escola. Você está sendo treinado para ganhar o seu condomínio. Está sendo treinada para ganhar sua família para Jesus. Estava lendo um livro, e aquele livro conta uma história de um jovem numa faculdade. E naquela faculdade, ele começou a andar na faculdade assim: Senhor, me dá essa faculdade. Senhor, eu quero ganhar essa faculdade para Jesus. Não é orar alto, não tem problema orar alto, nem na mente. Ele andava na faculdade, nos corredores da faculdade: Senhor, me dá essa faculdade. Ele estava no campo da faculdade: Senhor, me dá essa faculdade. Ele estava na quadra da faculdade: Senhor, me dá essa faculdade. Ele começou a fazer um encontro. Meu irmão, daqui a pouco Deus deu a graça dele ganhar várias pessoas para Jesus. Você tem que começar a andar pela rua: Senhor, me dá esse bairro. Senhor, me dá essa escola. Me ajuda a abençoar pessoas. Você está sendo treinado para abençoar pessoas no nome de Jesus. E aí, discipulado é alguém se arriscar por você. Quando um líder te coloca para dar um quebra-gelo no GPS, ele está se arriscando por você. Porque você pode falar besteira, meu irmão. Não sei se eu conto isso. Tá filmando, né, galera? Não é nada demais não, mas deixa pra lá. Vou até beber uma água, vou pensar. Olha, a Vivian tá assim, ó. Não conta.
É um perigo dar o microfone na mão dos outros, meu irmão. Pode acontecer tantas coisas. Quando alguém te bota para liderar algo, eu quero dizer para você que essa pessoa está se arriscando por você. Ela está te treinando. Eu lembro a primeira vez que o pastor Natan me deu o microfone na frente da igreja, meu irmão. Eu era presidente dos adolescentes. Aí ele chegou e falou assim: quero chamar todos os adolescentes aqui na frente da igreja. Era um culto de noite, a igreja estava cheia naquela época. Ele não combinou nada comigo, tá? Deixando bem claro. E do nada ele fala assim: o William aqui vai fazer um convite para o acampamento, o presidente dos adolescentes. Meu irmão, eu tremia. E eu estava muito nervoso. Eu fiquei travado. Aí eu, igreja, vamos orar, né? Senhor, abençoa esse acampamento. Não falei nada, filho. Só orei. Foi um risco que ele decidiu correr pela minha vida. A nossa liderança quer se arriscar por você. Sabe para quê? Para você ser melhor que nós. É lindo ver nossos adolescentes virando líderes. A Larissa foi minha adolescente. O pastor Lucas e a Raquel vão casar amanhã. O pastor Lucas, ex-biro, chegou aqui na igreja com 8 para 9 anos. De vez em quando ele birava. Cada história que nós temos. Agora é um homem. E amanhã é um homem de família, meu irmão. Pastor dos jovens da PIB de Irajá. Tinha tudo para dar errado. Foi treinado. Não jogou o treinamento fora. E está vivendo coisas sobrenaturais. Agora, escuta aqui. Tinha muita gente que humilhava ele, tá? Muita gente falava besteira, falava zoando, zombando. Muitos não estão nem mais na igreja hoje. E ele estava lá, filho, sendo humilhado com o Senhor, mas firme. Ele era um dos melhores da nossa geração mesmo. Aceitou o treinamento. Discipulado é isso, treinar pessoas. Uma quinta lição: discipulado é sofrer junto pela missão. Fala assim: sofrer junto pela missão. Olha o que vai dizer 2 Timóteo 2:3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Que Paulo pediu para Timóteo aqui, foi fera, hein? Tu é meu filho na fé? Está fechadão comigo? Somos um fechamento? Somos um parceiro? Então vai sofrer comigo. Olha para cá. Olha para mim. Se você só tem amigo que só está com você na hora da vitória, essa pessoa não é seu amigo de verdade. Amigo na hora da vitória é mole, filho. Se tu tiver com dinheiro no bolso, então, não vai faltar amigos. Tu vai ser o popular. Galera, ó, imagina, sou o amigo rico do bonde. Não sou não, tá? Vamos imaginar uma suposição que eu sou. Que outra pessoa, amigo rico do bonde? Eu vou ensinar a vida dessa pessoa agora, ok? A maré na minha vida. Vamos sair, galera. No final do culto, a saia comigo, hein? Pô, meu melhor amigo, tamo junto. Tu paga uma vez, tu paga a outra. Tu é o amigo rico do bonde. E o dia que tu não tiver dinheiro? Pô, tu é maior vacilão. Tu paga sempre. E o dia que tu tiver com problema na família? E o dia que o pau quebrar na tua casa? E tu está precisando de um amigo, uma amiga, e ninguém fala nada contigo? Amigo de verdade sofre junto. É no momento bom e é no momento ruim, mano. Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, vamos sofrer junto, filhão. O soldado tem que aprender a sofrer.
Soldado não dorme, soldado passa madrugada na mata, passa tempo frio, calor, fome. O soldado é forjado a sofrer. E aí, muitas vezes, como cristãos, vamos sofrer sim. E aí eu vou te falar uma parada profética. Profeta Rock Balboa. Não é o quanto você bate, é o quanto você suporta apanhar. Mano, tem gente que só gosta de bater, mas na vida tu apanha também, filho. Talvez você veio para esse culto agora, todo arrebentado na tua mente, no teu coração, com lutas, que talvez você está rindo, mas por dentro o bagulho está doido. Paulo fala para Timóteo, suporta comigo. Suporta comigo. Engraçado que quando Jesus estava no seu finalzinho terreno, geral, abandonou. Ninguém suportou com ele, filho. Mas antes da glória, vem o Calvário. Jesus foi para a glória, mas primeiro ele teve que passar pelo Calvário, teve que passar pelos sofrimentos. Quero estar junto quando você estiver ganhando, mas eu também quero estar junto quando você estiver perdendo. Vamos dar uma experiência. Teve uma revolução, no final da revolução, os adolescentes queriam jogar contra a liderança. E aí, o irmão Felipe Leandro, eu sinceramente estava muito cansado, eu acho que eu estou ficando velho, irmão Daniel. E eu estava muito cansado, de verdade. Depois eu falei, mas se eu falasse, irmão Robinho, que eu não ia jogar, eles iam encher minha paciência. Começou o jogo, queridos. Rapidamente, 3-0 a liderança. 4. Vocês não estavam cansados, vocês vivem cansados. 4-0, 5-0. Estava muito fácil, até eu estranhei. Falei, não é possível, não são meus adolescentes, eles são brabos, exceto contra a gente. E aí, um amigo do time deles abandonou o bonde. E eu falei assim, brincando, se fosse no meu time, você nunca mais jogava comigo. Porque nós não podemos abandonar quando está perdendo. Ali era uma brincadeira, era um jogo de futebol. Mas no jogo da vida, quando você estiver perdendo, pode anotar, muita gente vai te abandonar porque faz parte da vida. Mas tem uma outra lição também. Valoriza os que ficam contigo até o final, meu irmão. Foi ontem. Eu e Vivian saímos aqui da igreja, teve reunião da liderança, mas 11h pouca, fiz um atendimento, e tem essa trend aí, né? Sou pastor, e é óbvio, é claro que eu sou o último a sair da igreja. Sou pastor, e é claro que toda hora tem alguém para atender. E a Vivian, sou esposa de pastor, e é claro que eu sou a última a sair da igreja. E ontem nós fomos comer um podrão. Um xistudão com batata, uma coquinha, aleluia. Só que hoje nós não vamos comer no podrão, porque tem aqui algo top na cantina. E aí a gente estava conversando, e a gente estava falando assim, ela falou assim, nós somos bem ecléticos, né? Tem dia que a gente está comendo num lugar bom, tem dia que a gente está no podrão. Meu irmão, amigo de verdade, está contigo no podrão da vida. Não é só quando estiver no top, não. Eu lembro, quando eu e Vivian éramos namoradinhos, nós vamos fazer em abril, 3 de abril, 9 anos de casado, varão. 15 anos de história. E aí eu lembro, a gente era namoradinho, a gente não tinha dinheiro nem para ir para o cinema, filho. Sabe o que a gente fazia? A gente era esperto. Aí a gente ia na loja de doce,
comprava biscoito, doce, levava na mochila e entrava no cinema. Quando estávamos com um pouquinho a mais, a gente comprava esfirra no Habib's, contada. 3 para tu. E coca de 2 litros, filho. Ué, no shopping, favela venceu, filho. No shopping, as coisas são caras. Penúltimo lugar, discipulado é procurar ser aprovado por Deus. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é aprovado por Deus? Você está procurando ser aprovado por Deus? Quem aí já foi reprovado em alguma coisa da sua vida? É bom ou é ruim ser aprovado e reprovado? Ser reprovado é muito ruim, né? Eu lembro, na primeira vez que eu fiz autoescola, eu reprovei na primeira prova. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tinha 18 anos. Na época, minha mãe ia deixar um carro comigo, para cima e para baixo. E eu estava muito arrogante para passar na prova, muito confiante. E quando a gente está arrogante, a gente vai quebrar a cara. E aí eu fui reprovado. Meu irmão, eu voltei de lá um bicho. Muito chateado. Caramba, como é que eu dei esse mole? Reprovei. Muita vaidade, muita soberba, muito ego. E a Bíblia é clara. A vaidade antecede a queda. Aí o tempo passou. Estava casado já. E outra, eu ganhei a autoescola do meu padrasto. E quando a gente ganha alguma coisa, a gente não valoriza. Eu deixei para fazer por cima da hora, na última hora. Aí, quando eu já estava casado, trabalhando, tive que pagar do meu bolso da minha esposa, do nosso dinheirinho. Meu irmão, eu levei as aulas a sério. Durango Kid, eu trabalhava e eu saía da empresa 5 horas para fazer 2 horas por dia, só que eu não tinha mais tempo. Era osso. No dia da prova, falei, não é possível, Senhor, eu repreendo todo mal, esse demônio. Eu tenho que passar, até porque eu não ia ter dinheiro para pagar a outra prova. Na primeira vez, olha como é que a gente muda, eu tinha 18. Na segunda vez eu tinha 26, 20 para 27, alguma coisa assim, 25, sei lá. Não lembro. Já estava casado, isso que é importante. Aí, na primeira vez, quando o cara falou assim, quem quer ir primeiro? Enchi o peito, ô brabo. Eu! Todo mundo passou, menos eu. Vai encher o peito, vai quebrar a cara, hein? E agora, na segunda vez, mais experiente. Quem quer ser o primeiro? Você? Não, foi ser o último. Vai lá, não vou não, meu irmão, não vou ser o primeiro. Foi a primeira pessoa, passou. Foi a segunda pessoa, passou. Foi o terceiro, passou. Falei, Senhor, em nome de Jesus, só falta eu nesse carro. Vou voltar de Campo Grande, todo mundo comemorando e eu chorando, em nome de Jesus. Meu irmão, peguei um fone de ouvido, fui para o meio do mato lá e comecei a louvar. Senhor, me honra, orar, cantar. Quando o cara me chamou, parecia que eu estava indo para a guerra. Fone de ouvido, cantando a música, determinado a vencer, tal. Cheguei lá, aí o cara, ajeitei o carro. Falei, irmão, posso fazer uma oração? Aí ele, posso. Na primeira, eu me basto. Agora, posso orar? Ora aí, mano, não tem problema na tua fé. Senhor, abençoa esse momento. A perna. Ó, você vai fazer, pede a Deus para te acalmar. É normal a perna ficar assim, tá? Bizu do pastor Will, hein? Senhor, em nome de Jesus, abençoa esses homens aqui do meu lado, essa prova.
Pode ir, chefe? Pode. Fiz a baliza na moral, saí, liguei seta, tudo direitinho, pá. Quando eu cheguei, fiz a parada, perna como tremendo. Se o carro morrer, já era, filho. Acabou o jogo. Game over. Fui indo, Senhor, e antes, pensando, antes da prova, Senhor, eu vou usar o carro para a tua glória. Vai ser para o ministério. Os meninos do TDC. Meu irmão, quando o cara falou assim, pode estacionar o carro ali. Aí eu fui, parei o carro, puxei o freio de mão, não desliguei o carro sem ele pedir, que eu não sou bobo. Paradinho, chefe, posso desligar o carro? Aí ele pode, desliguei o carro. Quando eu desliguei o carro, ele virou para mim e falou assim, você acaba de perder 3 pontos. Só pode perder 3. Aí eu falei assim, mas e aí? Por que eu perdi o ponto? Porque você não ligou a seta para parar. Eu falei, mas e aí? E aí que você passou, então fica com esse ponto para tu, eu quero saber de ponto, nada, meu irmão. Saí fora. Estou habilitado até hoje, nunca bati para a glória do Senhor Jesus. Dirijo direitinho, liga a seta na moral. Glória a Deus por isso. Aleluia. Se eu te falar um negócio aqui, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Na autoescola espiritual, quando você chegar diante do mestre, o que ele vai falar para você? Você está aprovado. Pode dirigir nas ruas do céu. Ou ele vai falar para você, está reprovado. Vai ter que dirigir nas ruas do inferno. Quero encerrar, por último lugar, a banda pode se posicionar. Discipulado é andar perto de gente que anda perto de Deus. Fala assim comigo, discipulado é andar perto de gente que anda perto de Deus. Na amizade. No namoro também é muito fácil perceber que esse menino, essa menina não é de Deus para nós. Muito fácil. Às vezes, nós queremos forçar barra. Não, porque eu estou apaixonado por ele, eu estou apaixonado por ela. É muito fácil. É só você perceber os frutos. E aí eu vou te dar um conselho para você menino, para você menina. No nome de Jesus, não namore ninguém que não tenha frutos espirituais. Se a pessoa não tem fruto espiritual, não é para você. Mas ele é lindo. Tá, é lindo, mas não tem fruto, não é para você. Mas ela é linda, I love you como nunca I loveei ninguém. Não é para você. Foi muito fácil saber que a Vivian era a mulher de Deus para mim. Muito fácil. Muito fácil. Nas nossas conversas, não é porque o papo era bom, não. É porque Deus estava ali. Era muito fácil escolher a Vivian como minha futura esposa, porque eu via como ela tratava os pais. Era muito fácil porque eu via que a Vivian lia a Bíblia. A gente conversava de Bíblia. É muito fácil saber se a pessoa é boa para andar comigo ou não. Em todos os aspectos. É só você ver os frutos dessa pessoa. Quero caminhar para o final dizendo que o maior elogio que você pode receber de alguém é essa pessoa te chamar de homem ou mulher de Deus. Eu vou repetir. O maior elogio que você pode receber de alguém é essa pessoa olhar para você e ela falar assim: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu quero encerrar te contando uma história real. Depois eu vou mandar no grupo, quem não conseguimos baixar o vídeo, depois eu vou mandar no grupo, quando eu chegar em casa, dos adolescentes da liderança.
e dos pais, para você ver esse vídeo que eu queria passar, mas não deu. Mas eu queria pedir ao pessoal da comunicação aí para botar uma imagem, a foto. Esse cara aí, ele é um ex-presidiário. O nome dele é John. Se eu não me engano é John. O John veio de uma família onde o pai dele era um criminoso. E ele cresceu nesse ambiente de crime. Sabe o que aconteceu? O John começou a assaltar, fez 2 assaltos. O John foi preso na Inglaterra. O John ficou numa prisão que nunca mais ele ia sair de lá. E ele entendeu que se ele se comportasse bem, ele podia diminuir, reduzir a sua pena. Então ele começou a se comportar bem na cadeia. E aí ele foi transferido para uma prisão mais tranquila. E quando ele foi transferido, lá nessa prisão, tinha alguns aparelhos de academia. E ele começou a malhar, e tinha um aparelho lá, que é uma parada que você fica fazendo assim, meio deitado assim, fazendo assim, que ele quebrou o recorde mundial. Ele não tinha nada para fazer, então ficava malhando direto. Um policial, bota a próxima foto aí para mim, por favor. Próxima foto, por gentileza. Um policial que eles vão botar ali, que era também professor de educação física, ele viu o potencial no John, e ele falou assim: esse cara pode competir, ele pode virar um atleta. Ele era um presidiário, meu irmão, ninguém queria nada com ele, ele era largado, mas começou um discipulado dentro da cadeia, e esse cara ficou 24 horas seguidas no seu exercício lá, e ele quebrou o recorde mundial. E lá na cadeia, ele decidiu virar um atleta. Ele virou um triatleta. E aí esse policial, esse cara aí, ele pediu para ele ter uma liberação só para competir e voltar para a cadeia. Nunca aconteceu isso na história daquela prisão. Ele ia competir e voltava para a cadeia, ia competir e voltava. Esse cara começou a ser patrocinado, a vida dele mudou, porque alguém investiu nele. Eu quero dizer para você, que talvez você não foi preso porque você fez algum assalto, mas talvez você está igual o John, preso no pecado, preso na história da sua família, preso em repetir a história dos seus pais, talvez, preso por não ter ninguém para te orientar. Mas Deus sempre vai levantar alguém para ser bênção na sua vida, para caminhar com você, para você viver algo diferente. Hoje esse cara é livre. Talvez você entrou aqui preso nos seus traumas, nas suas mazelas, mas no nome de Jesus você vai sair livre, porque aonde tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que há liberdade.